Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do módulo de assistência às vítimas politraumatizadas. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre avaliação secundária. E a avaliação secundária, ela é uma avaliação, é um exame mais minucioso, ou seja, é um exame da cabeça aos pés. Mas vale ressaltar que a avaliação secundária, ela só deverá ser iniciada após a finalização da avaliação primária, onde eu já avaliei, onde eu já identifiquei e tratei as lesões potencialmente fatais, aquelas lesões que poderão levar o paciente à morte, tá certo? Então, a avaliação secundária, ela tem uma das suas especificidades tratar com lesões menos graves, tá? Então, hoje nós discutiremos com relação a métodos propedêuticos ou modos de como nós realizaremos essa avaliação e nós utilizaremos da abordagem de escutar, sentir e enxergar. Ou seja, na medida em que nós vamos realizando o exame físico, encontrando novas lesões, né, nós vamos relacionando com esses achados clínicos e nesta feita, todas as informações detectadas nessa etapa deverão ser utilizadas para elaborar um plano de cuidados ou de assistência a essa vítima. Então, nessas etapas, né, nós iniciaremos falando sobre o enxergar, que é trazido também como não apenas olhar, é observar de uma maneira minuciosa esse paciente. Faça uma avaliação global do paciente, perceba o ambiente, tá? A posição da vítima, né? A posição dela, né, quando o socorrista chegou à cena, pode indicar bastantes coisas, né? A presença de outros sinais de trauma, a expressão facial, tá? Essa paciente poderá ter dor, confusão mental, medo, inconsciência. Nível de consciência. A vítima está consciente? Ela responde aos estímulos simples ou está inconsciente? Há sinais visíveis de sangramentos, deformidades, ferimentos aparentes, abrasões ou outros sinais visíveis? Escutar e não apenas ouvir. A importância de uma comunicação efetiva no atendimento pré-hospitalar. Ter um olhar empático e atencioso. Porque tem outro detalhe. Se na medida em que você vai fazendo perguntas, você não se atenta às informações que a vítima está te passando e você fica repetindo as mesmas perguntas, isso, além de denotar, né, uma falta de planejamento na sua assistência, pode parecer à vítima que você está dando pouca importância aos seus relatos. Faça perguntas abertas, porém direcionadas, baseado no objetivo do seu atendimento. Uma linguagem clara, não é um bom momento para usar termos técnicos complexos. Imaginando que você poderá estar lidando com leigo e talvez perguntas do tipo quais comorbidades o senhor tem pode parecer um pouco complexo para aquelas pessoas que estão a nível de leigo. Então seja direcionado. Daqui a pouco nós falaremos sobre a metodologia Sampler e isso vai elucidar um pouco esse tópico. Comunicação calma. Pessoal, a vítima já estará, né, em uma situação, num ambiente hostil, em que ela possivelmente foi submetida a um evento traumático. Então, nós precisaremos ter equilíbrio emocional. E aqui cabe uma ressalva, né? E é importante já nas primeiras aulas a gente esse assunto. Equilíbrio emocional é fundamental para qualquer profissional que atue em atendimento pré-hospitalar. Sentir e não apenas tocar. Pessoal, da importância de fazer uma avaliação, né, uma palpação efetiva, né, nessa vítima, quando eu falo da delicadeza no exame físico, não é só para você ser delicado, mas é para você ser sensível às extremidades ou locais em que você está palpando. Ou seja, faça uma palpação no abdômen, por exemplo, com gentileza, buscando encontrar lesões, buscando massas ou dor desse paciente, porém de maneira assertiva, tá certo? Os exames dos membros, respeite as deformidades, respeite a dor do paciente, respeite a limitação de movimento.
a ausculta respiratória. Pessoal, uma respiração confortável, uma respiração normal, ela tem como característica não ser ruidosa ou não fazer barulho. Então, se nessa respiração você encontra sons estranhos, ruídos adventícios ou ruídos que você não é habitual em uma respiração normal, identifique isso e trate. Na aferição do pulso, nós avaliaremos em ambos os membros, fazendo o exemplo, são os braços e as pernas. Compare como que está a frequência e a qualidade no pulso em ambos os membros. Pessoal, aferição dos sinais vitais, isso nos dará um monitoramento da condição clínica desse paciente, ou como esse paciente poderá estar evoluindo. Aqui, cabe uma ressalva. Nos manuais em que são disponibilizados, aí o PHTLS, por exemplo, ele diz que enquanto um dos socorristas estão realizando o exame físico, outro socorrista ele poderá estar realizando a aferição de sinais vitais. Mas como característica do nosso serviço, hoje, vamos imaginar um suporte básico de vida, em que eu tenha tripulado aí um técnico de enfermagem e um condutor socorrista, eu não recomendo que o condutor realize a aferição de sinais vitais. Gente, por questão de habilitação profissional, tá certo? Então, vale nesse momento ressaltar que aqui no SAMU Guarulhos, quem realiza a aferição de sinais vitais deverá ser o profissional de enfermagem ou médico. Histórico Sample. Gente, esse histórico sample, ele direciona a gente a encontrar bastantes coisas. Na verdade, ele dá ele nos ajuda a planejar, direcionar e realizar intervenções através dele. Vamos lá. Sinais e sintomas do S. O que aconteceu, por exemplo, o que a vítima está sentindo, a sensação da vítima no momento, tá certo? E é importante validar e levar em consideração as queixas do paciente. Alergias. É um bom momento para a gente saber se essa vítima politraumatizada, que possivelmente necessitará de intervenções com medicamentos, na analgesia, por exemplo, saber se ela tem alergia. Medicamentos que essa vítima poderá já fazer uso. E por que é isso importante? De repente, a vítima está apresentando um pulso aí abaixo de 60. Nós estamos, em todas as aulas, falando sobre a importância da qualidade e da frequência do pulso. Só que a vítima nos informa que faz uso de medicamento, de um determinado tipo de medicamento, que tem como efeito abaixar a frequência cardíaca. Passado médico. Essa vítima já tem algum problema de saúde anterior a esse trauma? Importantíssimo saber se ela já fez cirurgia, se teve internações recentes ou não, se ela tem doenças pré-existentes. Isso vai ajudar a gente a contextualizar o cenário atual. Lanches. Pessoal, aqui, além da importância de saber se a vítima se alimentou pensando em procedimentos cirúrgicos e exames, pode remeter, inclusive, a sinais e sintomas que essa vítima apresenta naquele momento. Vômitos, por exemplo. E os eventos. Gente, eu vou tentar dar um exemplo aqui para vocês. Você se depara com uma vítima de queda, ainda que seja da própria altura. Você pergunta para ela, o senhor escorregou e saiu? Ou o senhor sentiu mal e caiu? Faz toda a diferença. Essa vítima poderá ter sofrido um agravo antes do evento propriamente traumático. E o risco? Gente, o que é mais normal? Um adulto jovem cair ou um idoso cair? Não estou dizendo que seja normal o idoso cair, mas espera-se que o idoso tenha eventos de queda com mais frequência do que um adulto jovem. Faça uma observação minuciosa, pessoal. Agora é um bom momento para você fazer aquela avaliação geral, tá certo? E é uma avaliação que deverá ser continuada durante todo o trajeto até a unidade de saúde. Pessoal, não dá para imaginar que você está atendendo uma vítima politraumatizada, você embarque essa vítima no salão da viatura e deixe ela sozinha. O profissional de enfermagem deverá seguir fazendo avaliação e reavaliação dessa vítima durante todo o trajeto. E cabe aqui uma observação, uma ressalva. Na vítima potencialmente grave,
Eu deverei avaliar os sinais vitais de cada 3 a 5 minutos. E aí a gente reforça a importância do monitoramento de sinais vitais, principalmente na vítima grave. Nós falamos nas aulas anteriores sobre o choque de uma vítima politraumatizada que apresenta alteração de sinais vitais, possivelmente ela já chocou. Então nós iniciaremos o atendimento propondo sempre o pior cenário. Até que se prove ao contrário, toda vítima politraumatizada estará em choque ou estará sangrando. O que vai descartar essa possibilidade ou não é a aferição de sinais vitais, tá certo? Então faça isso com minúcia e com atenção. Ou seja, faça uma observação detalhada, tenha uma comunicação ativa, um monitoramento vital, né, contínuo, e faça um exame físico minucioso, atentando-se aos métodos propedêuticos já ditos nessa aula. Conclusão, pessoal, temos aqui nessa aula a importância da avaliação secundária e as medidas implementadas nessa etapa do processo. Ficamos por aqui e aguardo vocês nas próximas aulas. Um abraço.